né, que foi em 1908 e que foi um mistério até hoje, né? Mas aquilo também foi um experimento do Tesla. Esse experimento ele foi feito lá de Long Island, perto de Nova York. Ele direcionou um raio para o Polo Norte, né, onde outro grupo de cientistas estavam esperando estavam lá no alvo esse para onde deveria se projetar esse raio, né? Que era na época era chamado raio da morte de Tesla, né? E eles estavam esperando lá para saber o resultado desse raio. Só que o raio perpassou o círculo polar ártico e acabou caindo na Sibéria, né? Então a verdade é isso tudo de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo descoberto e aceito pela nossa ciência, né? Mas aquele fato que foi ocultado, que foi misterioso até décadas e décadas, né? E difundiu-se que foi um mistério, mas que aconteceu de fato na tundra siberiana? Né? Foi uma explosão? Foi a queda de um OVNI? Foi isso? Foi aquilo? Não, foi o experimento que o Tesla fez para esses grupos, né? Depois o Tesla, inclusive, ele inventou até depois do raio da morte, que superava era uma arma escalar esse raio da morte, superava essas bombas nucleares já em 1908, E não né? foi aceito, eles preferiram a bomba H do Einstein e do Preferido a bomba H. Oppenheimer, né? Mas eles só que a tecnologia do raio da morte eles levaram para o programa espacial secreto e utilizaram no programa espacial secreto, né? Mas o Tesla também deu a sequência, né, no experimento do raio da morte, e ele criou o domo de Tesla, né? Que era um domo, não sei, era um domo de frequências, né? Que impedia que o raio da morte passasse em determinada região que tivesse sido criado esse domo. Ou seja, tem como o raio mais poderoso, a arma mais poderosa, né? Tinha um escudo para ele inventou um escudo para essa arma mais poderosa Isso que eu ia também, dizer, ele né? criou Isso é que a é mais arma fenomenal. e o sistema de O defesa. sistema de defesa. Né? Isso é que é fenomenal do Tesla, né? Isso tudo ele fez para eles fizeram o Tesla, né? Foram até o ano de 1943, quando ele morreu lá no hotel dele, né? No Hotel New Yorker, né? No dia 7 de janeiro de 1943, né? Eu sei disso porque eu até gravei na memória fácil, porque é o dia do meu aniversário, 7 de janeiro, né? Então, 7 de janeiro, o que aconteceu? Um grupo nazista foi lá, matou o Tesla e abocanhou todos os inventos deles, né? É claro que isso não é a história oficial. Na história oficial, o Tesla apareceu. Ele morreu de velho, já estava velhinho mesmo, né? Mas embora velho, tinha muito a dar, né? Tanto é que a intenção desse grupo nazista era se apoderar desse. Esse grupo nazista já vinha cercando Tesla há muito tempo, né, e já havia infiltrado também entre os cientistas americanos, até mesmo antes da Operação Paperclip, que foi aquela transferência de cientistas para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, né? Mas como os nazistas foram o primeiro a lidar com as tecnologias antigravitacionais e foram os primeiros a concretizar o programa espacial secreto, secretamente eles estiveram na Lua, estiveram em Marte antes dos americanos, né? E a partir de 1954 é que, depois da Segunda Guerra, é que houve um pool, a ligação que criou essa nova ordem mundial, esse governo oculto, que foi a junção desses nazistas com o governo, alguns militares corruptos da América, alguns banqueiros ingleses, né, militares corruptos da Rússia também. Né, então, ou seja, juntou a partir de 1954 Rússia, a corrupção russa, a corrupção americana, a corrupção dos banqueiros ingleses e mais a monstruosidade do poderio nazista do Terceiro Reich. Para eles criaram uma conexão, né? Eles fizeram um pacto entre eles e foi daí que eles conseguiram
dar um salto enorme e manter escondido da população mundial esse programa espacial secreto. Tem data e tem lugar também para essa reunião. Foi na base de Holloman, se não me engano, em fevereiro de 1954. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Eisenhower, né? Que absurdamente foi obrigado a acatar esse pacto. Porque o Eisenhower era um herói de guerra, né? Um herói de guerra que lutou contra os nazistas, né? E se orgulhava disso, né? E tinha sido eleito presidente, o herói de guerra que tinha ganho a guerra contra os nazistas, foi obrigado a acatar o pacto porque os militares americanos, né, já tinham fechado essa conexão com o nazismo e os banqueiros ingleses, né? Porque os nazistas tinham prometido para os banqueiros ingleses, né? Porque os banqueiros ingleses estarem nessa, tinham prometido, porque eles já estavam no programa espacial secreto há mais tempo, já estavam na Lua, já estavam em Marte, já estavam até no cinturão de asteroides, isso na década de 40 e 50, né? Os nazistas estavam, né, fazendo essa trajetória pelo sistema solar com a ajuda do grupo reptiliano. Sem essa ajuda eles não conseguiriam, é óbvio, né? Porque os nazistas conseguiram estarem na Lua e em Marte na década de 40 justamente porque eles se juntaram com os malvados do bairro, que eram os reptilianos, né? E então eles conseguiram todas as suas conquistas, né? Espaciais graças aos reptilianos e graças à monstruosidade deles para se aliar a um grupo reptiliano que é um grupo totalmente negativo e monstruoso também, né? E aí eles prometeram para os banqueiros ingleses que havia asteroides entre Marte e Júpiter, que eles estavam já fazendo projetos de mineração, e eles prometeram para os banqueiros que que tinha asteroides que eram repletos de prata, de ouro, de outros minerais, né? E que em abundância, né? Então foi aí que os banqueiros ingleses atiçaram a cobiça, foi aí que os banqueiros ingleses entraram, né? Foi aí que os militares corruptos americanos entraram, foi também que os militares russos entraram também, né? Porque a Rússia era aliada dos Estados Unidos, foi bem nessa época, né? Na época da Então, Guerra Fria. Houve um programa espacial secreto multinacional, mas dentro de um grupo, dentro daquele sistema Illuminati, daquele sistema corrupto, daquele sistema separatista, daquele sistema totalmente à parte da nossa sociedade, né? E que, para ver como esse grupo era tão poderoso, que na época eu acho que o presidente Eisenhower foi o último dos presidentes que conseguiu realmente ser o presidente americano, ser a primeira pessoa a mais importante, a que mandava de fato, mas foi durante o seu governo que as coisas mudaram. Um grupo começou a ter uma hierarquia superior a o presidente americano, e esse grupo foi crescendo de maneira que hoje o presidente americano ele está num grau de hierarquia muito abaixo desses grupos, e existem 47 graus de hierarquia acima do presidente Trump hoje, né? Que compartimenta esses grupos, né? Que estão acima. Ou seja, então, imagina o grau de obscuridade que existe e o grau de negatividade desses grupos para poder mandar, criar esse governo oculto e ter poder até sobre um presidente americano. É legal lembrar que aonde que realmente os presidentes começaram a perder o poder que eles tinham, isso começou com o Truman. Né? Quando o Truman, quando ele faz lá os 12 Majestosos, que a gente já contou a história do James Forrestal, né? Que ele foi o cara que montou esse grupo dos 12 e depois esse próprio grupo começou a divergir, né? Por causa que o Forrestal queria que as pessoas soubessem do que estava acontecendo. O James Forrestal, ele era o chefe desse grupo. Mas como chefe, era um chefe positivo. Ele queria, a intenção dele, ele era da Marinha. Geralmente os grupos positivos do Programa Espacial Secreto estão relacionados à Marinha,
James Forrestal, ele era da Marinha. Né? Mas depois ele chegou a ser o secretário de defesa americano. Ser secretário, né, de defesa americano. Aliás, quando ele foi convidado pelo Truman para ser o líder, no caso, né, por causa que o Truman, como não sabia como lidar com essa situação OVNI extraterrestre, que foi aí que ele disse: o Forrestal, tu dá um jeito nisso aí. Daí o Forrestal criou os 12 Majestosos, que era para eles lidar, mas não da forma que foi. E o pior é que me parece que alguns dos cientistas que vieram, nazistas que vieram do Paperclip, né, que eram os cabeças lá, foram convidados para participar desses 12. Foram e aí foi a grande virada, o jogo de cartas dele. E por isso que a gente falou na última vez aqui que talvez seria o Quarto Reich. A partir dali eles tomaram o comando. Quando o Eisenhower entrou, ele já não conseguia fazer mais nada. Ele ainda tentou lidar, mas do governo dele em diante, o Jimmy Carter, né, o Ronald Reagan, sim, esses aí... Jimmy Carter, quando pediu informação para o chefe da CIA, que era o George Bush pai, o George Bush pai falou para ele: não, fica na tua, não vale a pena lidar com esse tipo de assunto, né? Esse assunto é para a gente aqui, a gente controla esse assunto aqui na CIA, na NSA, isso não é coisa para o presidente da República, né? E extraordinariamente foi uma coisa ridícula, mas o Carter foi, né? E todos os outros também, que a partir do Truman né, foram obrigados a aceitar isso, de modo que o Forrestal era uma pessoa positiva e ele quis criar um grupo, um subgrupo, que era com outro marinheiro australiano, né, que fez ele idealizou um plano para mandar ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mandou espiões para a Alemanha para saber qual era a relação desses americanos, desses nazistas com os extraterrestres. Porque já se sabia que aquela tecnologia que superava em muito, a tecnologia nazista superava em muito a tecnologia de qualquer país do mundo. Então eles começaram a desconfiar: mas isso aí não é possível eles ter. Alguma coisa tem para, né? Eles têm. Então ele fez um grupo, ele criou esses espiões, foram um grupo de 39 espiões, se não me engano, que passaram uns 2 anos na Alemanha. Esse grupo, que era dirigido por um outro almirante, o Forrestal quis pegar uma pessoa de fora, então ele pegou um oficial da Marinha da Austrália para governar esse grupo, para dirigir esse grupo. Então eles foram lá, se infiltraram, fizeram relatórios completos sobre a tecnologia nazista, sobre os pactos nazistas. O Forrestal já tinha isso em mão. Só que aquela coisa, não era a ideia desses militares, do próprio grupo do Majestic 12, né, dos Majestosos, de se confrontar contra os nazistas. Nesse nível de tecnologia, nesse nível de intercâmbio entre a tecnologia que os reptilianos passavam. Esse grupo queria o mesmo tesouro que os nazistas haviam conseguido, né? E o Forrestal não. O Forrestal era contra os nazistas, mas esse grupo não era contra os nazistas. O próprio grupo que ele dirigia. Então foi uma espécie de motim, de modo que o Forrestal acabou morrendo daquela maneira totalmente, né? Mataram, né? O cara se jogou, se suicidou. Se suicidou se jogando lá.